É, Olá para todos, a paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso terceiro vídeo sobre as 70 semanas de Daniel. Eu vou deixar o link aqui sobre a introdução a este assunto e também sobre as 7 primeiras semanas. Os que tiverem interesse e quiserem ampliar, o seu conhecimento, né? E deixa lá os seus comentários até para a gente estudar um pouco mais e corrigir caso tenhamos cometido algum equívoco, né? Hoje nós vamos falar em especial sobre as 62 semanas. O texto está em Daniel capítulo 9, verso 24 e 25, e diz assim, a palavra do Senhor, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e para dar fim ao pecado e para expiar a iniquidade, e para trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas, já falamos, né? As 7 semanas, e 62 semanas. Falamos também sobre a forma de contagem, né? A base bíblica para a contagem das semanas em anos, né? As ruas e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. As 60 semanas, né, as 7 semanas, mais as 62, em especial as 62, elas estão intimamente relacionadas a este texto que Paulo escreve aos Gálatas, explicando, né, o advento, né, o nascimento de Jesus, a sua morte, né, a sua ressurreição e os seus propósitos também, né? Mas vindo a plenitude dos tempos. Então, tudo que acontece, desde a saída da ordem até o final das 62 semanas, estavam sendo, né, dentro do plano de Deus, estava sendo mostrado um plano de Deus para a vinda de seu filho. Então, a plenitude dos tempos. Deus preparou os reinos, quando trouxe os gregos, Deus também trouxe uma língua franca, o grego, que primeiro foi usado, né, para traduzir, né, o Velho Testamento para a língua grega, chamada versão 70 ou Septuaginta. Depois, os apóstolos, eles escrevem, né, o Novo Testamento na língua grega, que comumente chamamos de grego koiné, que seria grego comum. Então, a plenitude dos tempos, Deus ele vai trazer Jesus, seu filho, nascido de mulher, sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Um quadro aqui que a gente pode entender um pouco mais, né? A saída da ordem para edificar Jerusalém, ela vai se dar aqui no início do período Medo-Persa, que está representado aqui por esse animal, semelhante a um urso com 3 costelas na boca. 7 semanas, 49 anos. Até o Messias ungido, 62 semanas, que vão dar 434 anos. É só multiplicar os 62 por 7, os 7 por 7, até o Messias ungido, 62. E depois das 62, a palavra diz que o Messias seria morto, e nós entendemos então que tem início a era da igreja, o período da graça, o Pentecostes, vem o povo do príncipe, que o povo os romanos, são os romanos, e o príncipe era General Tito, que destruiu Jerusalém no ano 70, e até o fim, até os nossos dias, haverá guerra. Esse vai ser o nosso próximo vídeo, né? E depois falaremos sobre a última semana, a Septuaginta, né? Quando nós não estaremos mais aqui, porque entendemos que Cristo ele volta para arrebatar a sua igreja e tem início, então, a grande tribulação. Não vou entrar aqui nas linhas doutrinárias, né? Eu sou pela linha pré-tribulacionista, antes. Alguns são mesos e outros são pós. Cada um com a sua linha, todos nós querendo ir para o céu. Então, vamos aqui, vamos andando, né? O que acontece nesse período aí que prepara o caminho, né, para o nascimento do Senhor Jesus? Primeira coisa, né, os persas, ou a coligação medo-persa, né, ela é vencida, ela é conquistada, né, derrotada por Alexandre o Grande. Simbolicamente, né, no capítulo 8, Daniel ele vê uma batalha, onde ele vê um bode
que vinha do ocidente, mas sem tocar no chão. Aqui está a representação de um bode. Ele tinha um chifre insígne entre os olhos, hein? Então esse bode ele representa a Grécia ou os grecos macedônicos, hein? E esse chifre insígne entre os olhos ele representa, né, Alexandre o Grande ou Alexandre o Magno. Aqui há um mosaico, ele foi descoberto quando da escavação da cidade de Pompeia, que foi destruída pelo vulcão Vesúvio no ano 72 depois de Cristo, né? Então, numa das paredes, eles acharam a representação desta batalha, chamada Batalha de Iso, que aconteceu no dia 5 de novembro de 333 a.C. Aqui está Alexandre, o Grande, e do lado de cá está Dario III, que era o líder aqui da coligação Medo-Persa, né? Então, nesta batalha, nós vemos que o bode, que é Alexandre, ele se dirigiu contra o carneiro. Está aqui um carneiro com 2 chifres. O carneiro ele representa a coligação Medo-Persa, e cada chifre, né, o chifre fala do poder. Um chifre os medos e o outro chifre os persas. Então ele se dirigiu, né, a esse carneiro que tinha 2 chifres, o qual tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele com ímpeto. Nessa batalha ela se deu à margens de um rio, né? E eles dominavam e tinham, né, ali a sua capital, né, Suzã, Persópolis, que ficava também entre os rios Tigres e Eufrates, na Mesopotâmia, onde estava também Babilônia. Então essa batalha ela se deu próxima a um rio, né? Então ele viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele. Diz que Alexandre ele estava enfurecido porque os medos e os persas eles tinham tramado a morte de seu pai, né, que chamado Filipe, também conhecido pelo apelido, né, de Filipe o Caolho, né? Então ele estava enfurecido, né, para executar a vingança. E ele feriu e quebrou os chifres, ou seja, tirou o poder das mãos dos medos e dos persas, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode, ou seja, a Grécia, e seu representante máximo aqui, Alexandre, o lançou por terra e pisou, e não houve quem pudesse livrar das suas mãos. Então vai passar aqui o período dos medos persas para as mãos dos gregos. A morte de Alexandre, né, também está profetizada aqui em Daniel capítulo 8, verso 8. Daniel não fala Alexandre, mas simbolicamente ele mostra, e isto acontece, né, se cumpre dentro da história. Eu gosto muito do livro do profeta Daniel, né, que é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Ele é rico, né, em tipos e símbolos, muito semelhante ao Apocalipse, né, porque da mesma forma como o Senhor Jesus enviou um anjo para notificar a João, Deus Pai também enviou um anjo para notificar a Daniel as coisas que iriam acontecer. Então o bode ele se engrandeceu sobremaneira, né? A Grécia, né, ela foi estendendo seus territórios até próximo à Índia, desceu, conquistou também o Egito, né, a Terra Santa também, mas estando na sua maior força, ou seja, ainda jovem, com 33 anos de idade, aquele chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram outros 4 também insígnes para os 4 ventos do céu. Esses 4 chifres representados aqui na cabeça do bode são os 4 principais generais de Alexandre, né? Que depois cada um ficou com uma parte do reino, né? Então era Cassandro, Seleuco, Antígono e Ptolomeu. É interessante que depois eles vão brigar entre eles, não vão se entender, e a terra de Israel ela vai estar no meio dessas batalhas, né? Porque os que ficaram ao norte, né, tanto para o lado da atual Turquia, Grécia e Síria, e os que ficaram ao sul, né, os Ptolomeus no Egito, eles tinham como terra de passagem, né, a Terra Santa. Então ela vai ficar ali como alvo, né, de inúmeras disputas, ora passando para a mão de um, ora passando para a mão de outros. Uns eram bons, outros eram terríveis, né, vis contra o povo de Deus, né? Então 4 chifres subiram. Profecia de Daniel, dada pelo Senhor,
precisa, exatamente como a história ela também nos conta, né? Então, nesse período, vai ser traduzida a Bíblia para o grego. Nós vemos aqui uma representação dessa Bíblia, ela foi traduzida em quadras, né? São 4 partes, né? E toda em grego com letra maiúscula. A Septuaginta é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego. Essa Bíblia ainda existe, você pode comprar, Sociedade Bíblica do Brasil, pela internet, né? Tem em grego, somente em grego, para os estudantes e amantes de grego, né? E tem também grego e português. Você pode adquirir se tiver interesse, só que ela traz os livros apócrifos, tá? Alguns, né? Ela foi traduzida entre os séculos 3 e 1 em Alexandria, que era a capital do Egito, nome dado, né, em homenagem ao seu conquistador, né, Alexandre, que ali foi ungido, né, faraó. O Ptolomeu, por volta do ano 285 a 246, ele chamou 72 sábios, mandou que levassem de Jerusalém para ele 72 sábios, que segundo a tradição, isso aqui você pode encontrar no livro de Flávio Josefo também. Cada tribo, né, cada uma das 12 tribos de Israel enviou seis sábios. E eles trabalharam na tradução da Septuaginta, que também, segundo a tradição, em 72 dias eles concluíram, né, a tradução do hebraico, né, para o grego. E também diz a tradição que quando eles foram confrontar, né, a tradução, ela estava perfeita. Não havia nenhuma distorção entre elas e que todas as palavras elas batiam, né? Para quem gosta, né, a gente estuda sobre salvação, a palavra soteria, sobre o pecado, né, a martiologia, né, soterologia, que é a salvação em Cristo Jesus, também sobre batismo com o Espírito Santo. São alguns dons espirituais, são alguns termos que nós usamos, e também dentro da teologia, muitas palavras, né, elas vêm do grego, inclusive teologia, né, theos, Deus, e logias, estudo, né. Continua então, a Septuaginta, né, eu recomendo aqui, quem tiver interesse, para poder ler, né, mais próximo possível do original, né. A Guerra da Libertação, os gregos, nesta briga pela terra, né, a palavra, quando eu falo terra, aqui se fala do Terra Formosa, é a terra de Israel, ele chama de Eretz, a terra, né. Então, a Guerra da Libertação e a Festa da Dedicação Judaica. Tem um vídeo também no canal, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a Festa da Dedicação, é só clicar no link que eu vou deixar aí na descrição. Então, o Senhor diz que era para ungir o Santo dos Santos. O que aconteceu? Esse chifre, depois de ser quebrado, e 4 novos chifres, né, cresceram no seu lugar, a palavra vai falar que um desses chifres saiu, né, um chifre pequeno, o qual cresceu para o sul, para o oriente, para a Terra Formosa. A Terra Formosa aqui é Israel. Historicamente, esse chifre pequeno, né, que cresce era Antíoco IV, também conhecido por Epifanes. Ele se engrandeceu contra o exército do céu e alguns do exército e das estrelas, e lançou por terra e os pisou. As estrelas aqui, elas dizem respeito a Israel. Você vai ter que ler lá, né, os sonhos que José teve quando ele viu o sol, a lua e 12 estrelas. As estrelas, então, elas representam a nação de Israel, que foi conquistada nesse período, né, por Antíoco Epifanes. Ele era um homem perverso, muito mau, que proibiu o sacrifício, porque ele se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Ele proibiu os sacrifícios e os cultos no templo a Deus. Proibiu também a circuncisão, e ele fez algo que era abominável. Ele pegou um animal imundo, uma porca, e sacrificou sobre o altar, além de colocar a imagem dos deuses gregos no templo de Deus. O templo que havia sido restaurado, né, nas 7 primeiras semanas por Esdras, Zorobabel, nesse período, né. Então ele contaminou o local, né, e um exército foi dado
contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra e o fez e prosperou. Depois ouvi o santo que falava e disse a outro santo, né, 2 anjos conversando, né, que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, né, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Esse período aqui, ele dá exatamente 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação. Já representava lá no passado aquilo que acontecerá na 70ª semana, lá na frente, né? Então, uma família, né, chamada, né, Asmoneus ou Macabeus, eles se levantam em guerras, guerrilhas, eles conseguem, com um exército pequeno, vencer, expulsar os gregos, e quando eles chegam em Jerusalém, né, eu recomendo você assistir o vídeo ou ler, né, no livro A História dos Hebreus, de Flávio Josefo, né? Eles chegam em Jerusalém, eles reconstroem parte do muro que estavam fendidos, eles limpam o templo, purificam, o altar onde havia sido sacrificado uma porca é destruído, eles fazem um outro altar de pedras não lavradas, e ali eles dedicam o templo a Deus. Por isso essa festa é chamada Festa da Dedicação, também chamada de Festa das Luzes. Você também vai poder encontrar sendo chamada, né, de Hanukkah. E era inverno. Essa festa ela só é citada uma única vez na Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 22, que em Jerusalém havia a festa da dedicação, era inverno, Jesus passeava aqui nessa parte aqui da frente, onde é o pórtico de Salomão, que era o local do rei. É uma das 2 festas que foram ordenadas depois do período mosaico, né? Que é Purim, no livro de Esther, e a festa da dedicação, que foi consagrada ao Senhor no ano 168 a.C. por Judas o Macabeu. Eles vão conseguir, né, sustentar uma dinastia por cerca de 100 anos, do ano 168 até o ano 68 ou 67, até que chegam os romanos e põem fim à independência, né, judaica, né? Porque essa família de sacerdotes, eles continuaram mantendo, né, os costumes, mas mesmo assim foram muito atacados, tanto internamente quanto externamente, né? E eles acabaram sendo derrotados, né, pelos romanos. Então, no ano 67, os romanos lutam na Ásia Menor contra Mitríades e ocupam toda a região, atingindo as fronteiras setentrionais da Síria. Já estão chegando pertinho de Israel. No ano 64 a.C., o general romano Pompeu ocupa toda a Síria e instala o seu quartel-general em Damasco. Antípater, que era Idumeu, pai de Herodes, ele era da família de Edom. Ele não era judeu, pai de Herodes. Herodes também não era judeu. Ele recorreu a Pompeu para fazer valer os seus direitos, porque ele era muito rico e já tinha uma certa autoridade como governante naquele lugar. E por ter ajudado, né, aos romanos, né, ele recebeu então de Pompeu a autorização para continuar, né, administrando o país, né. Pompeu ele entra em Jerusalém e ele vai até o Santo dos Santos. Os sacerdotes eles resistem, ele manda matar. E ele fica surpreso porque que eles resistiram à entrada de Pompeu no Santo dos Santos, pois ele estava vazio, não tinha nada lá. Não tinha nada fisicamente, né? Mas eles resistiram porque o Santo dos Santos é o local sagrado onde o nosso Deus, né, ele habita, né? Aqui à direita vocês veem o busto de Pompeu e esse animal que é representado, né, no livro de Daniel como um animal feroz e um animal de dar medo, né? Assim era o Império Romano, né? Algumas seitas e partidos, né, que surgem nesse período das 62 semanas, cerca de 2 séculos, às vezes até um pouquinho mais, né, antes de Cristo. Os fariseus, chamados de Hassidins, os piedosos,
formavam um partido religioso puritano. Eles eram puros nas suas ações. Nós falamos muito mal dos fariseus, mas sem o conhecimento daquilo que exatamente eles eram, né? Cristo também, né, ele reprovou, né, a ação dos fariseus, não o ensino, mas reprovou, né, as ações. O seu principal interesse era a observância da lei de Moisés, conferir igual valor às tradições dos anciãos e às tradições escritas. A tradição do ancião eram as leis orais. Eles acreditavam que Moisés receberam a lei no Monte Sinai, mas também recebeu a tradição dos anciãos, que era a lei oral, que deveria ser passado de pai para filho. Então eles colocavam no mesmo nível aquilo que era oral, aquilo que era escrito. Só que aquilo que é oral a gente sabe que pode haver, né, algumas modificações. Né? Eles criam na existência de anjos e demônios, criam na vida após a morte, davam grande ênfase aos aspectos práticos dos seus ensinamentos, como oração, arrependimentos, obras assistenciais. Embora poucos em número, sua influência social e política era considerável. A maioria dos escribas pertencia a este grupo. Sua rigidez e o separatismo degenerou-se em mero legalismo e em arrogância e menosprezos pelos demais. Jesus não criticou a ortodoxia, ou seja, o ensino deles, mas a falta de amor e orgulho, porque aquilo que eles ensinavam, na realidade, eles não praticavam. Um outro grupo também, os saduceus, esse provavelmente um pouquinho mais antigo, né, do que os fariseus, eram os saduceus. Na sua maioria eram sacerdotes e escribas. Ali os fariseus eram escribas e os saduceus, sacerdotes e ricos aristocratas. Hein? É possível que tenham surgido no período dos Macabeus. Alguns dizem que provavelmente também antes, desde a época de Esdras e Neemias. Não reconheciam a autoridade da tradição oral. Para eles, só os 5 livros escritos por Moisés, que só aceitavam como canônicos e inspirados os 5 livros escritos por Moisés. Negavam a existência de um mundo espiritual, não acreditavam em anjos, né? Eles vão ter esse problema aqui com o Senhor Jesus, nem na ressurreição dos mortos, quando eles chegam até o Senhor Jesus e contam uma parábola de uma mulher que casou com um homem que morreu, segundo a lei, né, do levirato, né, o seu irmão tem que casar, e assim 7 homens casaram com aquela mulher e ela morreu sem deixar filhos. E quando eles chegassem no céu, eles não acreditavam em ressurreição, nem em vida espiritual, nem no mundo espiritual. E ela seria a mulher de quem, né? E Jesus disse a eles que eles erravam por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus, e que lá no céu não se casa e nem se dão em casamentos, todos serão como os anjos. Né? Eles interpretavam a lei de maneira literal. Eram simpáticos à cultura helenista, ao ponto de alguns deles até mudar os seus nomes para o grego. Nós vamos encontrar muito isso no Novo Testamento, né? Uma pessoa tendo o seu nome hebraico e também o seu nome grego. Isso aí era muito comum. Grego ou latino, também alguns trocavam, latinizavam seus nomes. Contavam com pouco apoio popular e eram renhidos adversários dos fariseus porque as doutrinas tinham grandes conflitos. Né? Os essênios, que era uma seita monástica cética, ou seja, eles viviam de forma simples nos desertos da Judéia, às margens do Mar Morto, eram também chamados de comunidade de Qumran, né, aquela região ali chamada também de Qumran, eram praticamente desconhecidos até a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947, que também é bastante interessante, né, essa expedição. Eles passaram, né, aqui pelo Brasil, né, a exibição dos manuscritos do Mar Morto, né, que foi achado um livro do profeta Isaías completo, né, isso é maravilhoso, né. Eles consideravam-se os filhos da luz e que haveria uma batalha final, né, onde nessa batalha final eles lutariam contra os filhos das trevas. Eles se separavam e viviam nos desertos. Muitos dizem que João Batista era um essênio, que na pregação de Jesus também tem traços, né, da cultura essênica, né, porque eles não queriam ter contatos com gentios,
E também achavam que o judaísmo de Jerusalém eles tinha apostatado. Existe ainda hoje em Israel um grupo de judeus etíopes chamados falachás. Eles dizem que o judaísmo de hoje em Israel também é degenerado, também é apóstata, né? Eles guardavam, então, eles esperavam a vinda de dois Messias, um Messias sacerdote e um outro real, ou um que combinasse ambas as funções. E Jesus veio como Messias rei, como Messias sacerdote da ordem de Melquisedeque, não da ordem, né, de Arão. Então ele veio como rei, ele veio como sacerdote e ele veio como profeta. E os essênios e os demais não reconheceram Cristo como o Messias. E se João Batista era um essênio, ele anunciou, né, que após ele viria um, que era o Cristo, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, e nem a mensagem de João Batista eles entenderam. Eram radicalmente dualistas em seus conceitos, embora a terminologia seja parecida com a do cristianismo, né? O conteúdo de seus ensinos e assentamentos, né, eram acentuadamente distintos, né? Eram parecidos com os do cristianismo, mas eles se divergiam, né? Eles desapareceram por volta do ano 73, por quando da conquista da fortaleza de Massada. Ali eles se refugiaram. Os romanos, né, eles conquistam, né, a fortaleza de Massada, que ficava num monte bem elevado, vai aparecer aqui, né? E ali eles foram completamente destruídos, sendo que alguns tiraram suas próprias vidas, a vida de seus filhos, suas mulheres, e os que restaram se lançaram, né, do monte. Quando os romanos entraram, encontraram somente uma mulher com seus filhos escondidos, né, numa cisterna. Os zelotes, que era praticamente um partido político, fundamentalista, reacionários, eles acreditavam que a submissão a Roma era traição a Deus. Eram conhecidos também como os cananitas, os cananeus. Pelo menos um dos apóstolos do Senhor Jesus, chamado Simão, ele era ou tinha sido zelote. Você pode encontrar aqui em Lucas capítulo 6, verso 15, Atos 1, 13. Foram os zelotes que provocaram a rebelião que culminou com a destruição de Jerusalém no ano 70. Eles eram terroristas, se assim podemos dizer, né? Eles criavam um terror muito grande, né, contra os romanos, né, que ocupavam a terra. Eles não aceitavam, eles faziam guerras de guerrilhas, né, e especialmente noturnas, né, no período da noite, e os romanos muitas vezes tiveram que fugir, né, bater em retirada, porque eles mesmo sendo poucos, eles conseguiram fazer um grande estrago, né, nos exércitos ali, nas legiões romanas. Ao que parece, né, tomar parte de uma rebelião chamada Bar Cóseba, a gente vai ver um pouco mais à frente, ou Bar Corba. Aqui tem um livrinho chamado Em Busca do Messias. É um livrinho muito bom que ele relata esse período aí da Terceira Guerra Judaico-Romana, que se deu entre o ano 132 e 135. Aqui houve a diáspora final dos judeus. A primeira no ano 70, com a destruição do templo. No ano 132 a 135, quando o imperador Adriano, né, ele vence esta guerra contra esse falso Messias, que o Senhor Jesus disse que haveria um falso Messias, Bar Cósebas, também chamado de Filho da Estrela. Ele foi ungido pelo Rabi Akiva ben Yosef. Então houve essa batalha, né, os romanos vencem, expulsam os judeus da terra e proíbem os judeus de entrarem em Jerusalém e aproveitam para trocar o nome da cidade, né, Aelia Capitolina, e dá o nome da região Síria-Palestina. Até então era Judéia. E ele coloca, por odiar os judeus, ele trocou o nome da cidade, Aelia Capitolina, e também trocou, né, o nome da terra, dando Síria-Palestina. Herodes o Grande é um personagem importante aqui no Novo Testamento. Ele surge nesse período, né, interbíblico das 62 semanas. Ele nasceu por volta do ano 73 e viveu até o ano 4 a.C. Ele era filho de Antípater, um rico idumeu, colaborador de Roma, de quem recebeu o título de rei, mas que não passava de um governador, um administrador dos negócios públicos da Judéia.
Com a morte de seu pai, Antípater, né, Herodes ele passou a reinar do ano 37 até o ano 4. Ele era mau e vil, tirano e assassino. Mandou matar 3 de seus próprios filhos e pelo menos uma de suas 10 esposas. Ele reconstruiu, ele era muito voltado, né, para o embelezamento, né, grandes obras ele realizou. Ele reconstruiu e embelezou o templo em Jerusalém por volta do ano 19 a.C. E a cidade de Jericó, a fortaleza de Massada, fez grandes obras e arquedutos, né, para a condução de águas que até hoje ainda podem ser visitados lá na Terra Santa. Ele recebeu a visita dos magos do Oriente, Mateus capítulo 2. Quando da visita dos magos ele planejou e tentou matar, né, a Jesus, também pode ser lido em Mateus 2. Seu filho Herodes, o tetrarca, também era mau, adúltero, mandou matar João Batista, porque João Batista o repreendeu por causa do seu adultério. Ele fez morrer a Tiago, irmão de João, prendeu e tentou fazer morrer a Pedro, que foi livre da prisão porque a igreja fazia por ele contínua oração. E esse Herodes, o tetrarca, ele morreu ferido por um anjo do Senhor. Quando foram exaltar, dizer que a voz dele, né, era a voz de um anjo, né, e ali naquela hora um anjo o feriu e ele foi comido por bichos, né? Esse cidadão era mau. E ele tinha os seus adeptos, os seus defensores, chamados de herodianos, que era o nome de um partido político que evidentemente defendia, né, a posição da família, né, de Herodes. Eles não eram judeus, mas eles tiveram grande influência, né, no país, na reforma e até mesmo, né, na ascensão de sacerdotes, né, porque alguns foram colocados, né, pela família, né, dos Herodes. Outro tipo, né, de seita, né, e partido político também era os publicanos, que na realidade eles eram rendeiros, eles eram cobradores de impostos do governo romano, cobradores de tributos. Muitos eram ricos porque defraudavam e cobravam além daquilo que era obrigatório, né? Um dos discípulos de Jesus também era cobrador de impostos, ou publicano, né? Aqui está em Marcos capítulo 2, verso 14 a 16. E passando viu Levi, filho de Alfeu. Aqui nós vemos que ele tem 2 nomes, né? Levi, que é o seu nome hebraico, e Mateus, que é o seu nome grego. Filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse, segue-me. E levantando, seguiu. E aconteceu que, estando assentado, né, à mesa à casa deste, também estavam assentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e os fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe com os publicanos e pecadores? Os publicanos, eles estavam, assim, se você pode desenhar uma pirâmide social em Israel, né? Lá em cima você tem o rei, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus. Lá embaixo estão os pecadores e abaixo dos pecadores estavam os publicanos, de tão odiados que eles eram, né? Pelos judeus, porque eles cobravam o imposto dos filhos da terra para dar aos romanos. E depois, né, Zaqueu, que também era um dos publicanos, né, quando Jesus passa em sua casa lá em Jericó, ele mesmo diz, né, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei quadruplicado. Eles faziam isso, né, era uma prática deles, né. Aqui, esse gráfico, eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo só sobre isso aqui, para que a gente possa explicar. É um questionamento que alguns dizem que o Evangelho de Lucas está errado, porque o censo feito por Quirino aconteceu sim no ano 6 a.C. Já vou deixar bem claro aqui, Lucas não errou em nada. Ele não errou nenhum nome dos governantes, escrito tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos. Ele não errou nenhuma das cidades ou localização geográfica, ele não errou nada.
Quem está errado é aqui, é o calendário gregoriano, que foi introduzido no ano 1582 por ordem do Papa Gregório. Então ele mandou refazer o calendário e ele errou aqui o nascimento de Cristo em no mínimo 4 a 6 antes de Cristo. Então eu vou deixar aqui, depois eu vou fazer um vídeo sobre essa questão aqui que fala do nascimento de Jesus Cristo. Eu lembro quando eu estava na igreja de Botafogo, uma vez o pastor Dodge, ele nos deu uma aula sobre o nascimento de Cristo e sobre o Natal e os erros cometidos, né, pela nossa história aí secular. Encerrando, né, porque as 62 semanas era até o Messias. E eu vou usar aqui o texto de Flávio Joséfo, que eu gosto muito, né, dele, né, tenho esse livro aqui como um livro de pesquisa. Né. Então aqui no capítulo 18º, no livro 18º, capítulo 4, página 418, ele diz o seguinte: muitos dizem que não foi Joséfo que escreveu isso, que isso aí é uma inserção que colocaram muito tempo depois no livro de Joséfo. Mas eles querem tirar, né, de Joséfo, né, uma palavra sobre Jesus fora da Bíblia, né? E Joséfo é um escritor renomado, né? Nesse tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se todavia devemos considerá-lo simplesmente como um homem. Tanto suas obras eram admiráveis, ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Era o Cristo. Os mais ilustres da nossa nação acusaram-no perante Pilatos e fê-lo crucificar. Os que haviam amado durante a sua vida não abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas o tinham predito que ele faria muitos outros milagres, como ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos que vemos ainda hoje tiram o seu nome. Os cristãos, né, os servos, os discípulos, eles foram chamados pela primeira vez cristãos em Atos capítulo 11, verso 26, quando a igreja estava já deslocada para Antioquia. Então, até as 62 semanas, o Messias. Depois disto, o Messias ele seria morto. Israel aqui, a figueira secaria, secou, até que falaremos na próxima semana sobre este assunto, né, que é depois das 62 semanas. E depois das 62 semanas, o Messias será cortado. Cortado aqui é morto. Mas não para si mesmo, e o povo do príncipe, o povo são os romanos, o príncipe é Tito, que há de vir destruirá a cidade. E destruiu a cidade no ano 70. Aqui tem uma representação que está no arco de Tito em Roma, dos romanos saqueando, né, o templo. A única coisa que eu fiz aqui foi colorir o candelabro. Tá? Isso aqui eu tive a oportunidade, né, de estar lá, né, de ver um pouco longe, né, porque não deixam entrar lá no Fórum Romano, ao lado do Coliseu, mas é um lugar muito bonito. É bom para conhecer e estudar um pouco mais de história. E o seu fim será como uma inundação e até o fim haverá guerra. Então, depois das 62 semanas, nós vamos listar aqui algumas guerras que eu estou atualizando, inclusive com essa que desencadeou em outubro do ano passado. Né? E depois, o último vídeo nosso será sobre a aliança firmada com muitos por uma semana, que falará sobre a grande tribulação. A paz do Senhor a todos, até o próximo vídeo. Façam os seus comentários, fiquem à vontade para fazer as suas críticas, eu não ligo, é muito bom que eu aproveito para me corrigir e para me consertar. Eu estou meio gripado, vocês estão percebendo aí, né, que estou meio afônico e falando com dificuldades porque as narinas estão um pouquinho obstruídas. Então a todos a paz do Senhor Jesus, nos vemos no próximo vídeo.